Gente, procurei fazer aqui uma síntese das operações com polinômios, tá? Falando um pouquinho da adição e da subtração, da multiplicação, da divisão, da potência e da radiciação. Então, lembrando o que a gente faz quando tem adição e subtração com polinômios, ou mesmo com monômios. A gente vai sempre tentar agrupar as partes semelhantes, conservando a mesma, soma ou diminui os coeficientes numéricos e a parte literal vai permanecer a mesma. Então, o que a gente iria fazer nesse exercício aqui, nesse exemplo que foi colocado? Vou tirar do parênteses em primeiro lugar. Cuidado com esse sinal negativo na frente, porque ele indica que eu tenho que trocar o sinal de todo mundo que está lá dentro daquele parênteses. Então, vamos começar aqui. 2x² menos 3x mais 5 vai ficar igual. Não tem, se não tinha sinal lá na frente é porque era positivo. Agora aqui eu tenho que trocar o sinal de todos os termos que estão lá dentro. Vou botar mais para baixo, porque deu probleminha ali com as minhas flechinhas, tá? Então, inverti o sinal do 4x2, do 5x e do 1. Ok. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Nós vamos agrupar agora com as partes que são semelhantes. Quem é semelhante? X² com x², x com x e o número com o número que a gente tem aqui. E aí, é claro que a gente não pode esquecer de aplicar a regra de sinal. Então, se eu tenho 2 com 4, vai ficar 6, a mesma parte literal. Menos 3x com menos 5x, eu devo, então eu vou dever 8x. E 5 com 6, os dois sinais estão positivos, então 6. Resultando, então, esse trinômio. Então, vamos relembrar que para adicionar ou subtrair polinômios, a gente sempre vai agrupar de acordo com as partes semelhantes e conservando essa parte semelhante. Na multiplicação, o que a gente faz? Vai multiplicar cada termo daqui por cada termo de lá, Estão vendo? E vamos trocar aqui, depois o menos 5 por aquele lá e por esse aqui também, certo? E aí, lembrando qual a regra aqui, que na multiplicação a gente soma os expoentes das letras. Então, A2 vezes A2 vai ficar A4. A2 vezes o 5, no caso menos, então vai ficar o quê? Menos 5A2. Menos 5 vezes A2, de novo, menos 5A2. E menos 5 vezes menos 5, olha, menos com menos na multiplicação, mais 25. E agora, terminou? Não. O que a gente tem que fazer? Esses dois aqui são semelhantes, então a gente vai agrupar o coeficiente numérico. A letra permanece a mesma. Então, vai ficar o A na quarta potência, que não tem com quem agrupar. O A na segunda, eu vou juntar o menos 5, que vai dar menos 10. E conservando a mesma parte literal. E o mais 25. Então, a multiplicação desses dois binômios se transformou num trinômio, ok? Transformando agora, passando para a divisão. A divisão, o que a gente faz? Se na multiplicação, que é a operação inversa da divisão, a gente somava os expoentes, na divisão nós vamos diminuir. Então, o que eu vou fazer nesse caso aqui? Eu vou pegar este monômio e vou dividir por aquele lá que está sendo pedido. Da mesma forma, depois eu vou dividir esse outro pelo mesmo que está sendo dividido o primeiro. Então, vamos aplicar aqui. Eu vou dividir, por exemplo, 20 dividido por menos 5, dá menos 4. X na quarta dividido por x na 2. Se a gente disse que diminui os expoentes, então eu vou fazer o expoente 4 menos o expoente 2, que vai ficar x na 2. Agora, a mesma coisa aqui eu vou fazer com menos 10x na terceira. Menos 10 dividido por menos 5 vai ficar mais 2. E a letra? O expoente aqui é 3, lá é 2. 3 menos 2 vai ficar 1. Então, eu posso simplesmente colocar o x ou eu coloco o x na 1. Independente, não vai fazer diferença nenhuma se vai ter 1 ou não tem. A partir do momento que eu coloco o x, eu já sei que o expoente é 1. Ok.
Então, lembrando que na divisão nós diminuímos os expoentes da parte literal, ou seja, da parte das letras. Na potenciação, o que que a gente faz com a letra, gente? A gente vai multiplicar o expoente da letra pelo expoente que está sendo elevado. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui o expoente 1 para o x e 1 para o y. Então, a gente vai fazer o quê? 1 vezes o 3 e depois o 1 vezes o 3 também. Em primeiro lugar, vamos elevar o menos 3, que é a nossa base, menos 3, elevado ao cubo. O que que vai ficar? 3 vezes 3 vezes 3 vai ficar 27. Lembrando da regra de sinal que vocês tiveram no passado, menos elevado ao expoente ímpar vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 27, x ao cubo, e no caso aqui também, y ao cubo. Então, a gente multiplicou o expoente, que casualmente os dois tinham o expoente 1, multiplicado pelo expoente 3 que estava sendo elevado. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó, a nossa base, de novo, é negativa, porém elevada a um expoente par. Então, negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. 2 vezes 2, 4. Olha só, essa letra, o A, ele está sendo elevado ao expoente 2. Então, o 2 eu vou multiplicar pelo outro 2 lá de fora, que vai ficar, então, A na quarta. E o B, o expoente do B, ó, não aparece, é porque é 1. 1 vezes 2, 2. Então, acho que bem tranquilo, né, gente? E aí, para a gente finalizar as nossas operações, a gente tem a raiz, que também isso aqui são coisas que vocês já aprenderam nas outras séries, porém a novidade aqui é a letra. E aí, quando eu vou extrair a raiz de uma letra, a gente acha a metade do expoente. Então, por exemplo, raiz de 16, a gente já tá, né, careca de saber que é 4. Porém, a raiz de A na quarta vai ser A na segunda. Porque o que que eu fiz? Eu peguei a metade do 4, ok? Simplesmente a raiz da letra é achar a metade. Tá aqui, ó. A raiz da letra é a metade do expoente que ela tinha. Da mesma forma aqui, raiz quadrada de 100 vai ser 10, né? Se eu não sei, se eu não me lembro, eu vou lá, faço a decomposição em fatores primos, agrupo de acordo com o índice e a gente acha que é o 10. Aí a raiz quadrada de x ao quadrado, ó, o que que é a metade? É x. E o que que é metade de y na sexta? Y na terceira, ok? Então, aqui, ó, fizemos um breve relato das nossas operações com polinômios, ok? Tá? E aí, aqui a gente consegue perceber que cada uma tem as suas especificidades. Então, cuidando para que a gente consiga aplicar em cada uma a regra certinha. Ok.